6h35. Vamos falar agora sobre um problema que não sei se você notou, mas tem se tornado cada vez mais frequente: os casos de incêndios domésticos. Muitos têm relação com curto-circuito. E é aí que nós queremos fazer um alerta para você. Daniela Escher, muitas vezes a gente se esquece da questão da manutenção em casa. E é aí que mora o perigo, né? Bom dia. Com certeza, Glaura. Bom dia a você, bom dia a todos. Um probleminha que pode virar um problemão. Nós estamos aqui dentro de um laboratório em Campo Grande, onde se formam dezenas de técnicos em eletrotécnica. Todos os anos a gente vai conversar com um instrutor do curso que vai dar várias dicas. Nós vamos conversar também com o capitão do Corpo de Bombeiros, mas antes nós vamos relembrar alguns casos de incêndios aqui em Campo Grande e também no interior do estado. Em outubro de 2015, só aqui na capital, foram registrados 47 casos de incêndios e princípios de incêndios. Em novembro, foram 45 e em dezembro, 53 registros. A maioria deles tem relação com um curto-circuito, como esse, na lavanderia do Hospital Regional, que encheu de fumaça um dos setores do HR. Ninguém ficou ferido, mas o susto foi grande. Nesse outro, na madrugada de ontem, no bairro Chácara das Mansões, em Campo Grande, pai e filha se salvaram graças à menina de 8 anos que acordou o pai e eles saíram da casa a tempo. A família perdeu tudo, inclusive a casa, que virou cinza no incêndio. A Escola de Samba Acadêmicos do Pantanal, de Corumbá, também passou por essa amarga experiência. R$15 mil consumidos pelo fogo em 2 carros alegóricos da escola. O incêndio foi no último dia 23. No dia 20, nós mostramos um outro caso no Jardim Noroeste, aqui na capital. Moradores levaram um susto. Uma ligação clandestina de energia teria provocado um curto-circuito. O barraco de madeira pegou fogo. Móveis e aparelhos eletrônicos também ficaram destruídos. No dia 14, o fogo causou muitos estragos num outro barraco, também no Jardim Noroeste. A suspeita de curto-circuito, de novo, por causa das gambiarras na rede elétrica. No dia 5, comecinho do mês, uma casa no Jardim Aeroporto também pegou fogo. O Corpo de Bombeiros afirma que o incêndio pode ter sido provocado por um curto-circuito num forno elétrico. A moradora estava sozinha e acordou já com a casa em chamas. Ela saiu correndo para a rua e vizinhos chamaram os bombeiros, que levaram cerca de meia hora para apagar o fogo. Móveis e eletrodomésticos ficaram destruídos. E no dia 2, em Ladário, moradores do bairro Mutirão também passaram apuros com um incêndio no quintal de uma casa. O dono perdeu muita coisa. Nesse caso, a suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado por um espiral de espantar mosquito que ele deixou aceso. Bom, e nós estamos aqui em um laboratório, como eu já disse antes. Eu vou começar agora com o Paulo César Marcolino, que é instrutor aqui do curso de técnico em eletrotécnica, porque tem vários exemplos atrás dele que a gente pode usar para dar dicas para as pessoas em casa, né? Porque a gente viu aí que pode acontecer um grande problema, um grande incêndio dentro de uma casa, isso é muito perigoso. E eu começo te perguntando, essa caixinha que está aí atrás é super importante, né? Muito importante, né? O que a gente pode ver aqui? A gente pode simular, através desse comando, que é o que a gente faz com os alunos nossos de eletrotécnica, como que tem que ser dividido e projetado um circuito elétrico de uma residência, né? Então ele deve ter disjuntores de proteção, separação de circuitos, né? Por exemplo, iluminação separado de tomadas nos circuitos. E quando acontece um problema, por exemplo, na lâmpada que está acesa ali, se der um curto-circuito nela, o dispositivo automaticamente desliga, protegendo contra incêndios e curtos-circuitos, etc. Outro dispositivo também que pode ser usado são os DRs, que é esse outro dispositivo aqui, que protege a pessoa contra o choque elétrico, né, que é muito importante, principalmente agora nessa época de chuva, umidade, que ele vai acabar protegendo as pessoas. Esses dois dispositivos aqui, que são os disjuntores, eles são mais específicos para curto-circuito e sobrecarga. O que seria uma sobrecarga? A gente ligar vários equipamentos numa tomada que não foi projetada para aquilo. Então aquela tomada vai começar a aquecer e vai se desligar automaticamente o disjuntor. Então quando na casa da gente a gente tiver incidência de vez em quando desligar um disjuntor, né? O que é indício disso? Que o circuito elétrico está precisando de uma revisão, né? Ele foi projetado anteriormente para uma carga específica,
né? E isso, ao longo do tempo a gente vai aumentando, vai comprando equipamentos novos e vai carregando o nosso sistema elétrico. E aí o disjuntor, ele não suporta, e ele é feito para isso mesmo, para desligar. Então, quando a gente começar a perceber que tem alguma chave, algum disjuntor da nossa casa desligando, então a gente tem que chamar um técnico especializado, que ele vai vir e vai fazer uma análise daquela situação. Vai dividir os circuitos, vai aumentar a bitola do fio, né? E aí é importante também a gente dizer que aquilo que a gente conhece como T, né, que são os adaptadores, são muito perigosos. São sim, porque o que acontece? Quando a gente projeta uma tomada para um circuito elétrico, a gente estipula uma carga para ela, né? O equipamento que vai ser ligado, ou os equipamentos que possivelmente vão ser ligados. Quando a gente começa a colocar muito o T, quer dizer o quê? Que a gente está colocando mais equipamentos do que aquele ponto de energização ele suporta. Então vai começar a aquecer e é onde vai acontecer os acidentes aí que a gente vê. Muito obrigada pelas orientações. Sempre tem um alerta, né? As pessoas precisam ficar atentas ao funcionamento das casas, enfim. E agora eu converso com o capitão do Corpo de Bombeiros que está aqui, Fábio Pereira de Lima, porque vocês quase todos os dias se deparam com situações muito complicadas, né? Inclusive ligações clandestinas que podem provocar esses incêndios. Exatamente. Até a nossa guarnição ela corre perigo. Quando nós chegamos no local do princípio de incêndio, nós desligamos a chave geral e percebemos que há ligações clandestinas, colocando em risco tanto a nossa guarnição como os moradores que ali moram. Quais outras situações preocupam vocês no dia a dia nesse combate a incêndios que às vezes começam por descuido dos moradores, né? Exato. Começa desde esquecer um ferro de passar ligado, o aquecedor ligado ou uma simples vela próximo de um tecido ou material combustível. E o campeão que nós identificamos é essa sobrecarga de aparelhos eletrodomésticos ligados em um só terminal ou uma só tomada, que aí não suporta mesmo, podendo vir a ter o curto-circuito e o princípio de incêndio e até o incêndio que nós atuamos diariamente em Campo Grande. O instrutor falou das ligações também, que às vezes a falta de manutenção, ele estava explicando, pode gerar, quer dizer, às vezes está lá em cima, né, no forro da casa, a pessoa não está nem percebendo e aquilo começa em cima da casa dela. Exato, e nós orientamos, né, quando que ele deve acionar um eletricista qualificado, né? Quando ele perceber que o disjuntor está sendo desarmado constantemente, a fiação, cheiro de queimado, aquecido, né, a fiação exposta e falta de aterramento para os aparelhos. Então ele deve procurar um eletricista qualificado e fazer a revisão de toda a parte elétrica de sua residência. Glaura tem uma pergunta. Daniele, tem gente que liga a lâmpada, liga aparelhos eletrodomésticos com os fios desencapados, quando ele perde aquela parte que a gente encaixa na tomada. Qual o perigo disso, hein? Fios desencapados, a Glaura está lembrando. Tem gente que liga a lâmpada, por exemplo, com esses fios. Qual o risco disso? O fio desencapado ele vai desde o choque elétrico a um possível superaquecimento e faísca. Então, se tiver próximo de tecidos, né, carpetes, cortinas, pode sim iniciar um princípio de incêndio e a casa toda ser tomada rapidamente. Qual o risco de deixar celulares, equipamentos carregando durante a madrugada? Hoje em dia, né, o tempo é muito corrido e as pessoas às vezes aproveitam a noite para deixar lá o celular carregando a noite inteira. Isso é perigoso? Também é perigoso, porque quando ele deixa um aparelho ligado com um período muito extenso e tendo alguma queda de energia ou um curto-circuito, ele pode sim vir a aquecer, porque ali nós temos bateria, temos chapinhas, temos outros equipamentos que o pessoal pode esquecer ligado e aí sim vir um princípio de incêndio. Então, tudo tem que ser supervisionado. Muito obrigada pelas informações. Fica a dica também nesse período de muita chuva. É importante que as pessoas saiam de casa e deixem o máximo possível de eletrodomésticos, enfim, fora da tomada. Glaura, é com você. Obrigada, Daniela, é o instrutor do Senai e é o capitão Fábio de Lima, que é especialista em incêndios urbanos, pelas informações.